Dando continuidade aos nossos estudos sobre interfaces gráficas em Python utilizando o tkinter, vamos falar sobre o gerenciador de geometria PEC. Um gerenciador de geometria no tkinter é uma ferramenta que a gente usa para posicionar e organizar os widgets na tela, na janela da nossa aplicação. E o gerenciador de geometria ele vai determinar como esses widgets eles são colocados na tela, as posições, um em cima do outro, um do lado do outro, a distância entre eles, ou seja, o dimensionamento e a disposição dos controles nas janelas. Existem três gerenciadores de geometria no tkinter: o PEC, o Grid e o Place. O PEC é o mais antigo, hoje em dia já se dá preferência a utilizar mais o Grid ou o Place, mas você vai encontrar muitas aplicações feitas ainda utilizando o PEC, por isso é bom você ter uma noção básica do funcionamento dele, até para poder dar manutenção em sistemas mais antigos, em aplicações mais antigas, e migrá-las, se for o caso, para outros gerenciadores de geometria. O Grid é muito mais intuitivo que o PEC, mais fácil de usar, e a gente vai trabalhar com ele ao longo do curso também. Em uma outra aula eu vou falar sobre o Grid. E o Place, ele permite que você tenha uma granularidade extremamente elevada no posicionamento dos elementos, porém ele é bem mais complexo de trabalhar. Nessa aula, uma introdução básica ao PEC. O PEC tem uma característica interessante, que é o empacotamento lateral. Os widgets eles são empacotados um do lado do outro numa direção que você especifica, que pode ser horizontal ou vertical, no caso um em cima do outro. E você também consegue especificar o preenchimento do espaço que o widget vai ocupar. E a gente vai ver exemplos disso agora. Então, o primeiro passo para a gente começar a trabalhar com o PEC é criar uma aplicaçãozinha simples. A gente vai começar importando o tkinter, stk, e eu vou trabalhar com widgets ttk dos temas do tkinter. Então, from tkinter import ttk, para ficar bem definido o que eu vou fazer. Bom, a gente vai criar uma janela para começar, então vou colocar aqui criar a janela. Vamos criar uma janela, eu vou batizá-la de janela, como a gente já viu anteriormente, tk.tk com T maiúsculo. E eu vou colocar um título nela também, janela.title, pode ser exemplo de PEC, bem simples. Não vou nem determinar as dimensões da janela por enquanto. Para esse primeiro exemplo eu vou usar botões, então vamos criar botões. Criar botões. Vou trabalhar com 4 botões para o nosso exemplo. Eu vou chamá-los de btn1, 2, 3 e 4. Então, btn1 é um ttk.button, é assim que a gente cria um botão. Ele vai estar vinculado ao seu master, que é a janela que a gente criou. Então, janela. E o texto do botão vai ser botão 1. Então, eu escrevo botão 1 para diferenciar dos demais botões. Aí eu vou criar 4 desses, eu vou simplesmente copiar e colar isso 4 vezes e alterar os numerozinhos. btn1, btn2, 3 e 4. E texto é botão 1, 2, 3 e 4. Então, beleza, temos os 4 botões vinculados à janela. Nosso primeiro teste vai ser empacotar esses botões um embaixo do outro utilizando o PEC. Então, vamos lá. A gente vai simplesmente chamar btn1, que é o nome do botão, ponto PEC, método PEC. Só isso. A gente faz a mesma coisa para os demais. Inclusive, eu vou copiar, vou colar e vou chamá-los todos aqui. btn1, 2, 3, 4. O empacotamento na vertical é o padrão do PEC. Então, se a gente não fornece nenhum argumento aqui dentro dos parênteses, ele vai fazer dessa forma. E aí, a gente vai iniciar o loop da janela. Então, loop da janela para poder exibir na tela o que a gente está fazendo. Janela.main loop. Beleza. Então, vamos executar para ver o que aparece aqui para nós. Ok, apareceu uma janelinha aqui. Deixa eu puxar ela aqui para dentro. Aqui está a janelinha. Vejo os botões um embaixo do outro. Posso redimensionar a janela. Os botões eles ficam empacotados e colados aqui nessa posição. Mesmo que eu redimensione a janela, olha só, eles ficam centralizados. Esse aqui é o comportamento padrão se a gente usa o PEC desse jeito. Botão 1, 2, 3 e 4. Esse é o empacotamento top. Top significa em cima.
Bom, a gente pode também colocar os botões ao contrário. Veja que aqui o botão 1 é o primeiro, depois 2, 3, 4, na mesma ordem em que eu chamei o pack. Mas eu posso fazer o seguinte, aqui dentro, nos parênteses, eu posso passar parâmetros. E um dos parâmetros mais usados é o parâmetro side, que significa lado. E eu posso passar para ele o valor bottom. Bottom significa no fundo, embaixo. Eu vou colocar esse mesmo argumento nos 4 botões. Beleza? Vou executar de novo. E veja que interessante, agora os botões aparecem na ordem inversa. Por que na ordem inversa? Porque ele vai fazer o seguinte, como eu disse, side bottom significa comece por baixo, do lado de baixo da tela. Então o botão 1 é colocado embaixo, depois em cima dele é empilhado o 2, depois o 3, depois o 4. Então esse é o empacotamento com o side igual a bottom. E se eu redimensionar a janela, veja só, os botões ficam grudados na parte inferior da tela. Legal, então esse é um comportamento interessante. O padrão é side igual a top, e você não precisa, portanto, escrever side igual a top para isso. A gente também pode experimentar com os outros lados, left e right. Então, left significa esquerda. Vamos ver o que ele vai fazer. Left, left, left e left. Executa. E olha só, os botões ficam um do lado do outro, da esquerda para a direita. Então, esquerda significa a partir da esquerda, coloque os controles. Então, os botõezinhos um do lado do outro. E o right, você já deve estar imaginando como é que vai funcionar. Eu vou fazer aqui rapidamente. Right, 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 executar o código e a gente vai ter isso aqui, ó. Os mesmos botões, só que começando da direita para a esquerda, na ordem inversa. Então a gente viu aqui o parâmetro side do método pack, que define em qual lado da janela ou do container o widget vai ser empacotado, a partir de qual lado. Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Deixa eu marcar aqui como exemplo 1. Exemplo 1 do pack. Vamos fazer um segundo exemplo agora. E para esse exemplo, eu vou copiar essa parte de cima aqui, porque eu vou importar de novo o tkinter, criar a janela, etc. E também a parte de baixo do loop da janela, que eu vou deixar aqui embaixo. E aqui a gente vai criar um outro exemplinho. Vamos ver nesse segundo exemplo o uso de alguns outros parâmetros. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar os botões, vou copiar de novo esse código de criação dos botões, vou trabalhar com botões. Portanto, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou especificar o tamanho dos botões e vou colocar como texto o posicionamento deles. Então esse botão vai ser o botão top, esse botão aqui vai ser o botão bottom, ou bottom se preferir, esse daqui vai ser o botão left e o último o right. Então eu coloco nomes nos textos dos botões para identificá-los na tela. E aí eu vou trabalhar com as dimensões do botão. Para isso, a gente usa o parâmetro dentro do botão width. E a gente especifica o tamanho dele em pixels. Por exemplo, eu quero esse cara com 10. Aliás, eu vou fazer todos com 10. Deixar todos com o mesmo tamanho a princípio. Então, width, width, width e width. Assim a gente criou os botões. Agora a gente vai empacotar os botões com diferentes valores para o parâmetro side, ou seja, em pontos diferentes da tela, não empacotados um do lado do outro ou em cima do outro. Então vamos lá. Posicionar os botões. A gente começa chamando btn1.pack. Aí eu vou dizer que o side dele é igual a top. Agora eu vou escrever especificamente top. Tudo em minúsculo. E vou usar um parâmetro chamado pad, PADY, que eu vou atribuir o valor 5. O pad é um padding, que significa um preenchimento, um espaço adicional, no eixo Y, ou seja, na vertical. E aí você vai ver o que vai acontecer com o controle quando eu executar. Aí eu vou fazer o mesmo para os demais botões. Então, vamos lá, vou colocar o 2, o 3 e o 4. Então, botão 2.pack, 3.pack, 4.pack. Só que para cada um deles eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o lado. Esse aqui vai ser o botão bottom, esse aqui vai ser o left e esse aqui vai ser o right. Legal? E eu vou mudar o pad desse aqui, do 3. Em vez de 5 vai ser 15. Vou deixar ele mais deslocado que os demais para a gente ver a diferença. E além disso, eu quero que o deslocamento desse não seja na vertical, seja na horizontal. Então eu vou usar um parâmetro chamado padX.
ou seja, o pad em preenchimento no eixo X, o eixo horizontal. Vamos ver o que acontece. Vou rodar. Olha que legal a nossa janelinha. Então, um botão ficou em cima, top, outro embaixo, bottom, um à esquerda e um à direita. E veja que existe uma distância que dá para enxergar aqui entre a borda e o controle, e o botão, tanto à esquerda, direita, em cima e embaixo, e entre eles também. Essa distância é o pad. Então você consegue aumentar ou diminuir a distância entre widgets na janela, aumentando ou diminuindo o pad. O pad Y é a distância de cima para baixo, ou seja, da borda superior até o controle, e da borda inferior até o controle, ou de um controle para outro quando estão empilhados. E o pad X é a distância esquerda-direita. Você pode perceber que o botão Right, que é o 4, ele tem uma distânciazinha da lateral da bordinha que é similar à distância do bottom para o fundo e do top para o topo. Mas o Left tem uma distância que perceptivelmente é maior. Por quê? Porque eu dei um pad X maior para ele, 15, então a distância é 3 vezes maior aqui. Então assim você consegue posicionar os controles na tela. Legal? Então a gente viu aqui como trabalhar com um botão empacotado, com 4 botões empacotados, utilizando o pack e parâmetros como side, pad Y e pad X. Vamos fazer agora um terceiro exemplo para ver outros parâmetros interessantes, como o parâmetro expand e o fill. Então, de novo, eu vou copiar tudo que está aqui para o nosso terceiro exemplo, aliás. Vou colocar aqui embaixo. Exemplo 3 do pack. Eu acho que eu esqueci de mudar aqui para exemplo 2 em cima. Beleza, agora eu mudei. E no nosso exemplo 3, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou manter o import TK-enter, front TK-enter, janela. Ok. Em vez de botão, eu vou usar label agora, porque vai ficar mais fácil de mostrar o que acontece com os controles. Então, eu vou mudar de botões para labels, e eles serão o LBL1, 2, 3 e 4. Então, LBL1, LBL2, LBL3 e LBL4. Ok. E aqui, claro, não é ttk.button, é ttk.label, com L maiúsculo, tá? A gente vai alterar os nomes dos controles aqui para poder criá-los. Eles estão todos vinculados à janela, então mantenho isso. No texto eu vou colocar label 1, 2, 3 e 4. Label 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá, label 1 aqui. Esse aqui é o 2. Esse daqui vai ser o 3. E esse último é o 4. Legal. E o que eu vou fazer de diferente entre eles, em vez de tamanho, vai ser a cor do label. Eu vou pintar o fundo do label. Para isso eu uso o parâmetro background. Esse primeiro aqui vai ser, vamos supor, verde. Aí o segundo eu vou fazer de outra cor. Vou colocar aqui orange, laranja. O terceiro a gente pode fazer, por exemplo, de cian, um tom de azul. E finalmente o quarto label a gente faz magenta, aquelas cores que a gente tem em impressoras, por exemplo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar os labels, então a gente vai trabalhar com os nomes aqui, LBL, vamos colocar aqui embaixo nos packs, LBL1, 2, 3, 4, posicionar os labels. Então a gente ajustou essa aplicação. O side eu vou deixar top para todo mundo, tá? Eu quero todo mundo mais ou menos do mesmo lado, ou seja, do lado de cima no caso. Então top, 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 empilhados. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é, neste cidadão aqui, o primeiro, label1.pack, eu vou utilizar um parâmetro chamado expand, que eu vou atribuir o valor true, verdadeiro, e os demais eu vou deixar sem nada. Aí a gente vai ver o que faz este parâmetro expand. E a ideia básica dele é determinar se o widget ele vai se expandir para ocupar espaço extra que haja no seu container. Então, o controle é colocado dentro de um container, que é uma área dentro da janela que ele pode ocupar, mas não necessariamente ele ocupa essa área toda. Ele vai ocupar a área dependendo do tamanho do controle. Se ele tiver 10 pixels, ele ocupa 10 pixels, mas você pode forçá-lo a ocupar toda a área. Isso você faz com o parâmetro expand. Então vamos testar, vamos rodar para ver o que aparece aqui. Se eu não errei nada, deve funcionar tranquilamente. Então vamos lá. Está aqui, ó.
Então, ficou bem pequenininha a nossa janelinha. Os labels estão aqui empilhados. Ó, label 1, 2, 3 e 4, vejo que eles estão pintados com as cores que eu pedi. Agora, olha que interessante. Se eu redimensiono a janela na horizontal, nada acontece. Mas se eu redimensionar na vertical, olha o que acontece com o label 1, o que está em verde. Aí ele se destaca dos demais, tá vendo? A área está se expandindo, esse label, na verdade, ele está aqui, ó, ocupando toda essa parte. Tudo isso aqui pertence ao label 1. Não está pintado ainda porque eu não mandei ele usar o preenchimento em toda a área, mas toda a área pertence a esse label. Então assim a gente consegue dar mais distância e posicionar melhor cada um dos elementos, cada um dos widgets dentro da interface, utilizando o expand igual a true. O padrão, como você já deve ter percebido, é false. Se você não colocar nada, expand é igual a false. Então, na prática, o label ele vai ocupar só o espaço que é requisitado pelo texto que está dentro dele, mas ele pode se expandir até o limite da tela. A gente pode fazer uma modificação para ver o que acontece de diferente. Vamos supor que, em vez de top, aqui fosse left. Então, eu boto left em todos eles. Left, 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 left. E aí eu vou colocar um expand igual a true no último também. No primeiro e no último. Tá, vamos executar para ver como é que vai ficar essa nossa telinha. Então aqui está a telinha. E veja que interessante. Agora se eu expandir isso aqui na vertical, eles permanecem iguais. Mas se eu expandir na horizontal, porque eu coloquei size left, esquerda e direita, são lados horizontais. Então quando eu puxo, olha só, os dois se destacam agora, o primeiro e o último. Então toda essa área pertence ao label 4, toda essa área ao label 1, label 2 e label 3 apenas essa áreazinha pequena das dimensões do próprio texto, certo? Então, o Expand faz isso aqui com os labels. Você percebeu que ele é útil quando a gente redimensiona a janela, por exemplo, para reposicionar os controles. Muito bem, agora vamos ver o parâmetro Fill, que é um outro parâmetro interessante. Tá? Esse parâmetro Fill ele vai determinar se o widget ele vai efetivamente ocupar o espaço disponível. Então, com o Expand eu estou dizendo, ó, existe esse espaço aqui para você todo, mas ele vai usar esse espaço mesmo ou não? Então, o parâmetro Fill tem algumas opções e a gente vai aplicar aqui para testar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou manter todo mundo como top de novo. Então, eu vou colocar top de volta aqui. Vai ficar um em cima do outro. Top, top, top e top. Esse primeiro eu vou manter como expand igual a true e nele eu vou usar um fill. Então, vírgula, parâmetro fill igual x. X significa preencha no eixo x, na horizontal. Certo? Então, o preenchimento vai ser na horizontal. O label 2 está como top e eu vou colocar um pad, uma distanciazinha de, por exemplo, 20 pixels. Ou seja, eu quero posicioná-lo 20 pixels acima e abaixo dos outros labels. Em vez de ele ficar colado, ele vai ter uma distanciazinha entre eles. Para o label 3, que está também como top, eu também vou dar um expand igual a true, para ele poder usar o espaço todo disponível. E vou usar um fill igual a y, assim ele vai preencher o espaço na vertical. E o último eu vou dar um fill igual a both. Both significa em inglês ambos, preenche na vertical e na horizontal, em ambas as direções. Vamos rodar para ver como é que fica isso aqui. Olha que interessante. O primeiro label agora ele ocupou toda a área da primeira linha, por assim dizer. Então eu disse para ele fill igual a x, preencha todinha a horizontal. Então ele tem esse espaço todo disponível por causa do expand, certo? Mas ele não estava efetivamente usando esse espaço todo, ele estava só delimitado. Agora com o fill eu mandei preencher. Fill significa preencher em inglês, então preencha no eixo x. O label 2 não tem isso, mas ele tem um pad de 20, então veja que existe uma distância entre o label 1 e o label 2 e do label 2 para o label 3. Distância que não existe do 3 por 4 porque eu não coloquei pad. Tá? Pad Y no caso, né? Seria o pad no eixo Y vertical. O label 3 eu coloquei fill igual a Y. Parece que não aconteceu nada, né? Mas se eu puxar para baixo, olha só, ele vai preenchendo o espaço disponível. E o label 4 é both. Ele preencheu na horizontal e quando eu redimensiono para baixo a janela, ele também preenche na vertical. E o label 2 nada, porque não tem o parâmetro expand nem o fill
neste label, neste widget. Beleza? Assim a gente consegue posicionar esses elementos na janela de uma forma mais precisa. Tranquilo. Então vou fechar esse aqui. E agora a gente vai fazer um último exemplo, até porque já está ficando bastante extenso aqui o nosso vídeo, e a ideia é só mostrar o básico do pack, que você vai encontrar às vezes, como eu citei, mas no geral você provavelmente vai acabar usando outros tipos de gerenciadores. Mas nada impede que você use o pack, obviamente, se você entender direitinho o funcionamento dele e quiser utilizá-lo. Então vamos para o exemplo 4. A gente vai fazer uma telinha especial agora. Uma telinha de login simples. Vamos supor que eu queira criar um protótipo de uma telinha de login. Tá? Essa telinha de login, quando a gente clicar no botãozinho, vai exibir uma caixa de diálogo. Então, várias coisas a gente vai fazer aqui. Eu vou criar uma caixa de diálogo. Então, função para exibir uma caixa de diálogo. Um message box, se você já estudou em outras linguagens. Eu vou definir uma função que eu vou chamar de mostrar mensagem, pode chamar do que você quiser, e essa função vai chamar o message box. O message box no TK-Enter é messagebox.showInfo. E aqui dentro a gente coloca os textos, o texto do título, que eu vou chamar de login, por exemplo, e o texto do message box em si, a mensagem em si que ele vai carregar, por exemplo, login efetuado com sucesso. Beleza. E aí eu vou pedir um janela.destroy. Destroy significa fecha a aplicação. Então, quando for executada essa função mostrar a mensagem, além de exibir o message box, ele também vai fechar a nossa aplicação. Certo? Então, agora você também já vai aproveitar para aprender como faz um message box no TK-Enter. Então, a janela está criada. Eu vou criar uma dimensão específica para essa janela agora. Então, geometry para isso. E eu vou querer aqui, por exemplo, não vou fazer muito grande não, 200 por 180 pixels. Está ótima essa dimensão. E eu vou dizer que ela não é redimensionável. Então, janela.resizable será false. False significa não dá para redimensionar nem na vertical nem na horizontal. Se você não sabe do que se trata isso aqui, assista os primeiros vídeos da série, porque lá explica exatamente esses parâmetros todos e outros de janelas. Agora a gente vai criar alguns widgets para usar. Então vamos lá, criar widgets. Eu vou criar um label de login, que eu vou chamar de LBL login. Então ele vai ser um ttk.label e dentro dele eu vou colocar um texto, por exemplo, que pode ser login. Só login tá bom. Vou usar aspas simples aqui. Então, login, vírgula, e eu vou colocar uma coisinha de fundo, background nele, por exemplo, azul claro, light blue, certo? Então tá aí, label login. Aí eu vou configurar esse label, isso é importante. Para isso, eu posso chamar o lbl login, que é o nome do controle, .configure. Então, existe esse método também disponível que permite a você configurar. O que eu vou configurar? Eu vou configurar o texto dentro do label. Então, para isso eu uso um parâmetro chamado anchor, que é a ancoragem, onde vai ficar preso o texto. O padrão é left, right ou center. Eu quero center. Então, isso aqui vai ancorar o conteúdo do widget dentro dele. No caso, vai ancorar no centro, que significa centralizar. Agora, eu vou criar um label de usuário, que é uma tela de login, tem que ter no mínimo usuário, né, e senha. E os textos que aparecem. Então, label de usuário, que também vai ser um ttk.label. Olhando agora, eu percebi que eu coloquei ttl aqui. ttl é outra coisa em TI. Aqui é ttk. Então, ttk.label. E o texto dele vai ser simplesmente usuário. Para a pessoa saber que ela tem que escrever o nome de usuário dela ali. Certo? E aí o nome dela vai ser escrito numa caixa de entrada de dados, que eu vou chamar de txt usuário, tudo minúsculo, para padronizar. Isso aqui vai ser um ttk.entry. A gente não viu esse controle ainda aqui no curso. A gente vai ver
na sequência e nas próximas aulas como é que funciona o entry, mas eu preciso dele agora até para poder fazer o teste dessa aplicaçãozinha. Vou criar também um label de senha, que vai ser um ttk.label, com o texto igual senha, que é para o usuário digitar a senha dele, saber que ele tem que digitar a senha dele. A senha vai ser digitada numa caixa de texto, também de nome txt senha, que vai ser um ttk.entry, outra caixinha de texto. No caso, senha não pode aparecer quando a pessoa digita, né? Então a gente consegue no entry, usando o parâmetro show, especificar qual caractere tem que aparecer quando a pessoa estiver digitando. No caso, eu quero que apareça um asterisco, que é um padrão. Então a pessoa vai digitar a senha e vai aparecer o asterisco. E aí a gente precisa de um botão para finalizar. Então, btn login, que vai ser um ttk.button, cujo texto vai ser login, e o comando, o command, ou seja, o que ele vai executar, é chamar aquela função lá de cima, mostrar mensagem. Legal? Que a gente já configurou aqui em cima. Então, quando o botão for clicado, vai acontecer isso aqui, certo? Lembre-se que não é para colocar os parênteses da função aqui, senão não vai rolar. Agora, o que a gente tem que fazer, depois de configurados e criados esses widgets, é colocá-los na tela. Agora, eu vou chamar o pack. Então, a gente vai usar o pack para isso. Então, lbl login.pack. Eu vou usar um fill igual a both para esse cara aqui. E um expand igual a true. Veja que o true não vai levar aspas, mas o both leva, eu não fechei aqui. Agora sim. Tá? O true é um valor lógico, não é um valor de texto. É para ocupar todo o espaço disponível. Depois vem o label do usuário. Então, lbl usuário, ponto pack também. E aqui a gente vai fazer uma ancoragem. Anchor igual, e eu vou usar a letra W. O que significa W? W é de west em inglês. West ou oeste significa basicamente lado esquerdo. Se você olhar no mapa mundi, o oeste fica do lado esquerdo e o leste fica do lado direito, né? No mapa convencional, claro. Tá? Norte fica em cima e sul fica embaixo, no mapa convencional. Então, o W nesse parâmetro anchor é para a gente posicionar do lado esquerdo, fazer a ancoragem do lado esquerdo, certo? E aí a gente vai chamar um pad x para dar uma distancinha de 10 pixels para os controles não ficarem grudados. Tá? E um pad y também de 5 pixels. É muito importante usar esse pad para os botões, os labels não ficarem colados uns nos outros. Aí a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai colocar o txt do usuário. Txt usuário. Vamos empacotar na tela com o pack também. Eu vou usar o mesmo esquema aqui de cima, o anchor e o pad. Então, só copio e colo. Vou deixar também W para os controles ficarem todos do lado esquerdo do container. Só que no txt usuário eu vou dar um fill igual a x. Para ele fazer um preenchimento na horizontal. No login eu fiz both, que é preenchimento na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Depois a gente vai criar o label de senha. Então, lbl senha, criar não, a gente vai posicionar na tela, criado ele já está. E a gente também vai colocar esse anchor igual a w, pad x e pad y, para padronizar as distâncias entre os controles. Eu vou usar essa mesma distância de 10 na horizontal e 5 na vertical para todos eles, certo? Então, lbl senha. Depois a caixa de texto de senha, txt senha.pack. E aí, de novo, a gente faz a ancoragem. E essa aqui também eu vou preencher com o X, né, no eixo horizontal. E está faltando só colocar o botão na tela. Então, btn login.pack. E a gente faz a ancoragem também. Só que aqui eu vou fazer uma ancoragem diferente. Em vez de W, eu vou colocar a letra E. O que é E? East, em inglês, que significa leste. Você pode usar as letras W, que é oeste, E, que é leste, lado direito, N, que é norte, e S, que é sul, para posicionar os elementos dentro do espaço que ele possui. Senão eles ficam centralizados no espaço.
A gente vai ver o funcionamento disso aqui já já. Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar nada. Tem os paddings aqui para todos eles. Fill, anchor. Vamos testar. Se alguma coisa estiver errada, a gente já descobre rapidamente. Então vamos lá. Rodando. Está aqui nossa telinha de login. Olha que bonitinha que ela ficou. Então vamos analisar olhando para a telinha e olhando para o pack que está aqui na tela, o que está acontecendo com cada um dos elementos. Veja que o label de login tem a palavra login centralizada e preenchimento both, expand true. Ele está usando todo o espaço, ele tem disponível todo o espaço aqui por causa do expand e está usando o espaço por causa do fill. Ele preencheu e se eu redimensiono a tela, ele vai preencher para cima e para baixo. Nesse caso não dá para redimensionar a tela porque eu travei o redimensionamento na janela. Se você quiser, você pode testar, tirando aquele parâmetro e redimensionando a janela para você ver. Depois o label de usuário, onde está a palavra usuário. Veja que ela está do lado esquerdo da tela. Ela tem todo esse espaço aqui disponível e está posicionado do lado esquerdo, por causa do anchor igual a W. E tem os paddings, o X e o Y, que dá essa distancinha do elemento de cima e do elemento de baixo. Veja que ele está mais próximo do elemento de cima do que do elemento de baixo, dá para perceber porque o TXT usuário, que é o próximo elemento, também tem o seu pad de 10. Tá? Então aqui soma 10 mais 10, 20. No caso ele está com um fio igual a X, por isso, olha só, ele preencheu também todo o espaço que estava disponível para ele. Por isso a caixa veio até aqui embaixo. Se a gente não colocar esse fio igual a X, a caixinha fica pequena. E ela não está colada aqui nas bordas, como o login está, porque a gente tem padding. Pad X de 10 no caso. O primeiro item aqui, o primeiro login, eu não coloquei padding, por isso ele vai da borda da tela até a outra borda da tela. Então veja que esses detalhezinhos aqui dão a diferença na hora de você criar uma interface gráfica do jeito que você quer ou precisa. Para o label de senha a mesma coisa, para a caixa de texto de senha a mesma coisa, e o botão de login, olha só, ele está do outro lado, porque eu usei o anchor igual a E. Então esse parâmetro de ancoragem, E last, no caso é do lado direito da tela. Tudo bem? Botãozinho de login. E aí a gente pode preencher essas caixinhas aceito, então nome de usuário. Veja que na senha não vai aparecer a senha, vai aparecer asteriscos conforme eu digitar qualquer coisa. Mas claro que essa telinha de login não é funcional, não foi programada para fazer um login. Tá? É só para demonstrar a criação de uma interfacezinha e também a funcionalidade do botão login, que quando eu clicar vai chamar o mostra a mensagem, que deve mostrar o message box e depois fechar a aplicação quando eu fechar o message box. Então eu vou clicar em login e ao clicar no botão login não apareceu o message box como esperado. Por que será? Obviamente eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos olhar aqui embaixo a mensagem de erro. Name error, name message box is not defined. Claro, né? Não podia ser outra coisa. Eu esqueci de importar o message box. Para o message box funcionar, ele tem que ser importado. Então deixa eu fechar a janelinha. Basta colocar aqui, depois do TTK, uma vírgula e escrever message box. Só isso que tem que fazer. Rodar de novo a aplicação. Tá aqui, bota o usuário. Senha qualquer. Clica no login. E aí está a telinha de login com o nosso message box. Isso é o message box. Tá? Então não podemos esquecer de importá-lo lá em cima na seção de imports, senão ele não funcionará. Então, login efetuado com sucesso, aquela mensagem que eu coloquei, login, e quando eu clicar em OK, ele vai executar a segunda instrução da minha função, que é fechar as duas janelinhas. Então, OK, as janelinhas se fecham. Beleza, gente? Então, está feita aí a nossa aula introdutória, básica, de gerenciador de geometria PEC. Use à vontade esse gerenciador, leia a documentação oficial dele, que tem muitos outros recursos que você pode utilizar também, e na próxima aula a gente vai falar sobre o outro gerenciador de geometria na sequência, que é o Grid, que também é muito utilizado, e você vai reparar que ele tem uma filosofia bem diferente do PEC e funciona tão bem quanto ou até um pouco melhor. Beleza? Então vejo vocês na próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website
www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!